querido, nesta tarde louvamos o Teu nome. Agradecemos, Senhor, porque podemos estar na Tua presença para Te louvar, Senhor, para Te adorar, para celebrar este momento que foi tão importante para que nós pudéssemos ser redimidos, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que em cada dia vive em cada um de nós para nos dar, Senhor, a oportunidade de sermos melhores pessoas, Senhor. A oportunidade de expressar este amor tão importante que nós temos recebido e que Tu nos ensinas a dar, nos ensinas a partilhar, nos ensinas a que não deve ser somente para nós, mas para os outros, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo que o Teu Filho Jesus deu a cada um de nós, Senhor, e que nos ensina na Sua palavra, a nós sermos exemplo também para os demais. Pai, nesta tarde eu oro para que a Tua palavra ela possa tocar o nosso coração, Senhor, que possa ensinar-nos, que possamos, Senhor, sair deste lugar, Senhor, abençoados por Ti, abençoados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Deus, molda-nos à Tua imagem e semelhança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa tarde a todos. Amém. Hoje tenho óculos novos. O médico deu-me óculos novos. Se vocês me virem assim a cambalear, não se assustem. Isto anda assim tudo a tremer. Amém? Se eu vi que eu não consigo usar isto, eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar. Amém? Mas eu vou fazer um esforço. O médico diz que eu tenho que usar isto. Amém. Deus é bom. Amém? Amém. É tão bom estar na presença de Deus e termos este tempo tão especial de tomar a ceia, de celebrar o corpo e o sangue de Cristo. Ele que morreu por cada um de nós, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? Está sentado à direita do Pai, sendo advogado de cada um de nós. Porque às vezes por tanta atrapalhada que nós fazemos. Amém? A Cardénia não faz atrapalhada. A Cardénia não faz atrapalhada. O Mário é que faz. Mário, eu tive que ser que ela estava a olhar para mim. Amém. Deus é bom. Amém? Amém. Vamos ler um pouco a palavra de Deus e vamos falar sobre algumas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Amém? Eu queria começar por ler uma passagem que está em Lucas 7, 1 a 10 e diz assim: quando Jesus acabou de dizer estas coisas ao povo, querem abrir? Eu vou esperar um pouco para poderem abrir quem trouxe Bíblia. Amém? Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar ali na tela. Amém? Ok, Lucas 7, 1 a 10 diz assim: quando Jesus acabou de dizer estas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Ora, foram falar com Jesus e lhes pediram com insistência: esse homem merece de facto a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente consigo, com o Senhor.
Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia, eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, pois nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Amém? Até aqui. Amém? Eu dei o título desta mensagem, o que fazer com os meus problemas. Amém? O que fazer com os meus problemas. Nós temos uma personagem central nesta passagem, deste encontro com Jesus, que Jesus estava a caminho de Cafarnaum, e é interessante que nós não sabemos o nome deste militar, porque ele era militar, ele era oficial da guarda, mas apenas sabemos a profissão dele. Então nós sabemos que este homem, como oficial, ele comandava, ele era um oficial romano e ele comandava centenas de soldados, assim como nós nos nossos exércitos, nos nossos países, né? As pessoas que são oficiais. Eu tenho um primo que neste momento ele deve ser para aí general. Ele era capitão quando eu fiz a tropa, quando eu fui ao exército. Ele agora deve ser general. É um primo e ele comanda muitos homens. Nós sabemos quanto mais a patente militar que nós temos, ou que estas pessoas têm, nós não, porque eu não tenho, mas quanto maior a patente militar que estes homens têm, mais homens eles comandam, mais responsabilidade sobre pessoas eles têm. Este homem, ele era um comandante, ele era um oficial deste Império Romano. Mas sabem, é interessante que este homem está a viver uma situação, ele está a viver um problema em que ele não conseguia estar a solucionar. E é interessante ver que este homem, ele teve fé. Nós falámos em fé há 2 semanas atrás, e nós hoje temos que ter por base para este assunto em que nós estamos a falar, que tem a ver com os nossos problemas diários, nós temos que ter por base que nós temos que ter fé. E este homem, ele tinha fé. Ele tinha fé, ele tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha ouvido falar de que havia um homem que andava a fazer milagres, a transformar a vida das pessoas, a falar a multidões neste tempo. E este homem, ele podia ter muitas opções, mas ele teve fé. Aqui a palavra de Deus não diz que este homem era cristão. Aqui a única coisa que diz é que este homem até fez umas boas obras. Diz a palavra de Deus que ele construiu até uma sinagoga, ou seja, um templo para o povo judeu ele se poder reunir, mas ele apenas tinha boas obras, ele apenas tinha feito algumas coisas que seriam importantes para aquela sociedade. Mas quando ele olha para este homem, quando ele ouve falar de Jesus, então ele entendeu que ele tinha que ter fé. Sabem? O significado da palavra grega problema é obstáculo. A palavra grega problema é obstáculo. E quando nós falamos em obstáculo, nós falamos em algo que nós temos que vencer, em algo que nós temos que ultrapassar. E é importante nós percebermos que Jesus, ele se preocupa connosco. Amém? Ele se preocupa com os nossos problemas. Ele se preocupa com aquelas situações que nós não conseguimos resolver. Se preocupa até com aquelas que nós conseguimos resolver. Ele se preocupa com todas as nossas situações, com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades, aquelas lutas que nós temos diariamente. Ele se preocupa e Ele quer ajudar-nos a suportá-los. Ele quer ajudar-nos a resolvê-los. Ele quer ajudar-nos a ultrapassá-los. Amém? Sabem? Cada problema, e todos nós, assim, eu acho que todos nós entendemos que quando acaba um problema, começa outro. De uma forma geral é assim, não é? Nós às vezes acabamos um problema e quase que ainda não acabamos, e ainda dizemos, mas Deus, acabei de sair de um, já estou a entrar noutro. Mas sabem, problemas
Dificuldades na nossa vida, eles fazem com que a nossa fé aumente. Cada vez que nós passamos um problema, cada vez que nós ultrapassamos uma dificuldade, a nossa fé aumenta. Ele exercita a nossa fé, ele exercita a nossa capacidade de continuar cada vez mais a confiar em Deus, a confiar que é possível ultrapassar esses problemas. Amém? E a verdade é que existem muitos tipos de problemas. Amém? Há problemas que vêm à nossa vida que nós conseguimos evitar. Amém? Nós conseguimos evitar alguns problemas. E que problemas é que nós podemos evitar? Às vezes, amizades que não são boas para nós, amizades prejudiciais, às vezes, cobiça, falar mal uns dos outros. São problemas que nós podemos evitar. A mentira nós podemos evitar. Às vezes, traições mesmo dentro do nosso próprio casamento nós podemos evitar. Mas sabem, e há outros que nós não podemos evitar. Há outros que nós não controlamos. Por exemplo, doenças, nós não controlamos. São problemas. Às vezes, falta de dinheiro, nós muitas vezes não controlamos. Falta de casa, nós muitas vezes não controlamos. Nossos filhos, às vezes, aquilo que os nossos filhos fazem, que às vezes, muitas vezes nos trazem consequência, dores de cabeça como pais. Irina não tem dor de cabeça com os filhos, nunca teve, nem eu. Mas às vezes eles têm, às vezes eles dão. Às vezes problemas que nos trazem preocupações, às vezes nós como pais até não dormimos bem a pensar naquilo que eles podem fazer, e todos nós passamos de alguma forma por isso. São problemas que nós não podemos controlar. Mas sabem, em relação a estes problemas, sejam uns ou sejam outros, possamos controlar ou não possamos controlar, nós podemos ter duas atitudes diferentes. Ok? Duas atitudes diferentes. A primeira é nós lamentarmos. Nós podemos lamentar aquilo que está a acontecer, ficar depressivos, ficar tristes, ficar desanimados. E a segunda é confiar em Deus. Amém? A segunda é confiar em Deus. Confiar que Jesus, Ele nos vai ajudar a resolver os nossos problemas. São as duas formas que nós temos para encarar os nossos problemas. Amém? E, sabem, existe uma pergunta que surge na nossa mente, que é: como é que Deus poderá me ajudar a resolver os meus problemas? Como é que Deus poderá ajudar a resolver os meus problemas? Amém? No Salmo 107 diz assim: então, na sua angústia gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Amém? Então, na angústia gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Salmo 107, 13. Então, para que Jesus, Ele te ajude a resolver os teus problemas, é necessário 5 coisas que nós vamos ver muito rapidamente. 5 coisas. A primeira diz assim: crê que Jesus pode resolver os teus maiores problemas. Amém? Crê que Jesus pode resolver os teus maiores problemas. Amém? No versículo 3 diz assim, da passagem que nós lemos: quando o oficial ouviu falar de Jesus, alguns líderes judeus enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Sabem? Todos nós temos problemas. Todos nós. Uns maiores, outros mais pequenos. Mas na verdade, sejam eles maiores ou mais pequenos, a verdade é que todos nós temos problemas. Na face da Terra, no mundo, na face da Terra, todos nós temos problemas. Amém? Nós não podemos dizer que não temos, e muitas vezes nós podemos até neste momento estar a viver algum problema grave. Amém? Nós podemos estar a viver problemas graves, problemas de saúde, problemas financeiros, mas também nós podemos estar a viver problemas pequenos. Mas aqui a questão não é que nós não queremos dimensionar problemas grandes ou pequenos. Aquilo que nós queremos falar é de problemas. Mas
Porquê? Porque problemas são problemas. Problemas são isso mesmo. Problemas. E todo o problema ele necessita de uma solução. Amém? Amém? Todo o problema ele necessita de uma solução. E a primeira pergunta que nós temos que fazer, amém? Que é uma pergunta muito pessoal, é: qual é o teu maior problema hoje? Qual é a tua maior dificuldade hoje? Qual é o problema que tu estás a passar hoje? Amém? Qual é o maior obstáculo, visto que problemas são obstáculos para nós ultrapassarmos? Qual é o maior obstáculo que tu tens de ultrapassar hoje? Amém? Amém? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós não podemos resolver aquilo que não é real. Amém? Muitas vezes nós criamos situações na nossa cabeça, às vezes nós criamos situações na nossa vida que nos podem até perturbar, mas sabem, problemas que não são problemas não são reais, são apenas às vezes fantasias nossas. E aquilo que Jesus nos diz é que Ele quer nos fazer ultrapassar problemas reais. Amém? Há muitas pessoas que são, há uma palavra que diz, hipocondríacas. São pessoas que arranjam problemas para si mesmas. Elas sofrem desse problema. É um problema psicológico. Mas eles próprios tentam arranjar às vezes situações que eles acreditam que são grandes problemas. Mas não são. São apenas fantasias, são apenas ficções, digamos assim. Então aquilo que Jesus ele quer fazer é que nós temos que entender o que é real dentro dos nossos problemas para que Ele possa resolver. Amém? Nós temos que ir à raiz do problema. Ainda há pouco falávamos de chuva. E sabem, quando nós andamos na chuva, nós temos um problema. Nós estamos molhados. Mas qual é o grande problema de estarmos molhados? Vocês acham que se nós mudarmos de roupa, continuarmos a andar na chuva, vamos deixar de estar molhados? Vamos continuar molhados. Porque o grande problema não é nós estarmos molhados. O grande problema é nós não nos abrigarmos da chuva. O grande problema é nós não estarmos tapados, cobertos com um guarda-chuva ou debaixo de algo com que não nos molhemos. Então essa é a raiz do problema. Então nós temos que entender que a raiz do problema ela tem que ser descoberta para que nós não possamos resolver problemas apenas na superficialidade, apenas problemas superficiais, mas nós temos que ir à raiz do problema. Nós temos que entender que Jesus ele quer ajudar-nos, Ele quer que nós ultrapassemos obstáculos, mas na raiz, não na superfície, porque senão os problemas eles vão permanecer. Os problemas eles vão continuar, nós não vamos deixar de os ter. Então quando nós entendemos isto, quando nós entendemos que nós temos qual a raiz do nosso problema, qual o problema que nós estamos a passar, que é uma raiz muitas vezes profunda, aí nós vamos abrir o nosso coração e entender que Jesus é o único que Ele pode ajudar-nos. Amém? E foi isto que este homem fez. Este centurião, ele descobriu que Jesus era a única pessoa que podia tratar da raiz do problema dele. Ele podia ter ido ao médico, ele podia ter ido aos sacerdotes, ele podia ter ido a pessoas que às vezes, que até eram da autoridade, mesmo a nível espiritual naquele tempo, os levitas, pessoas que de uma certa forma, sendo judeus e sendo sacerdotes, eles tinham uma conexão com a palavra de Deus, uma comunhão com a Torá. Mas este homem descobriu que eles não iam resolver a raiz do problema dele. Eles não iam resolver a raiz do problema dele. O único que podia resolver a raiz daquele problema era Jesus. E ele estava a passar naquele tempo. Ele estava a passar naquele lugar. Amém? Então, esse homem ouviu que Jesus ele ia a Cafarnaum. Ele estava a caminho de Cafarnaum. E ele decidiu confiar e abrir o seu coração para que Jesus ele pudesse resolver o problema dele. Amém? Então, creio que Jesus ele pode resolver os teus maiores problemas. Há uma coisa que Deus ainda não viu. E vocês podem dizer assim: Deus já viu tudo, Deus sabe tudo. Há uma coisa que Ele ainda não viu, que é um problema que Ele não possa resolver. Jesus nunca viu um problema
que Ele não possa resolver. Amém? Amém. Em segundo lugar, reconhecer que só pela graça de Jesus os seus problemas podem ser resolvidos. Amém? No versículo 6 diz assim: então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Amém? A segunda coisa que nós temos que entender para que Ele possa resolver os nossos problemas é que nós não merecemos nada. Amém? Nós não merecemos nada. Sabem, nós não somos abençoados por sermos boas pessoas. Nós não somos abençoados por fazer boas obras. Nós somos abençoados pela graça. Nós somos abençoados pela graça. Nós somos indignos das bênçãos de Deus. Porque nós somos pecadores. Nós somos pessoas que erramos. Amém? Então só pela graça é que nós somos santos. Só pela graça é que nós somos dignos de que Ele nos possa ajudar. Amém? Sabem? Se não for pela graça de Deus, pela graça de Cristo, amém, nós estaríamos todos perdidos. Amém? Romanos 3:23 diz assim: todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, se não fosse por este sacrifício, aquilo que celebramos no dia de hoje, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, se não fosse este sacrifício tão grande, amém, nós estaríamos perdidos. Sabem? Nesta passagem, aquilo que nós podemos ver é que este centurião, este soldado, ele percebeu isso. Amém? Ele percebeu isso. O texto relata que ele, como eu já disse, ele fez sinagogas, ele fez boas obras, ele ajudava os pobres, ele criava condições para que o povo judeu ele pudesse ter a sua intimidade, na sua forma, com Deus. Mas isso não chega. Isso não chega. Ele amava a religião, ele amava. Amém? Mas isso não chega. Não chega ao ponto deste homem entender que se não fosse Jesus, ele não podia ter a resposta ao seu problema. Se não fosse Jesus, ele não podia ter a resposta ao seu problema. Amém? Então, pela graça de Deus, pela graça de Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por nós, Ele podia então resolver o seu problema. Amém? Ele podia curar aquele homem que estava enfermo, aquele homem que estava doente. Amém? Então reconhece que só pela graça de Jesus os teus problemas podem ser resolvidos. Amém? Reconhece que só pela graça os teus problemas eles podem ser resolvidos. Amém? Em terceiro lugar, depende do poder de Jesus. Depende do poder de Jesus. Para resolver os teus problemas, depende do poder de Jesus. Amém? Versículo 7, segunda parte, diz assim: dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Amém? Este homem não queria que Jesus entrasse na casa dele porque ele achava que não era digno. Amém? Ele achava que não era digno de falar com Jesus, de receber Jesus. Mas ele, como era soldado, ele entendeu isto, que Jesus ele podia dar uma ordem. Que Jesus ele tinha o poder de dar uma ordem e o seu empregado ficar curado. Amém? Sabem, nós muitas vezes queremos fazer as coisas à nossa maneira. Queremos fazer as coisas de forma que que seja racional. Sabem? E não havia uma forma racional, se não fosse pela fé, não havia uma forma racional, porque para que este homem entendesse que Jesus ele podia dar uma ordem longe daquele sítio, longe daquela casa, e este homem podia ser curado. Através da nossa razão, através da nossa ideia, da nossa mentalidade, de tudo aquilo que nós estudamos, não há forma. Mas este homem entendeu que pela fé, Jesus ele podia e tinha o poder de dar esta ordem. Amém? Então a terceira coisa que nós devemos entender é que precisamos depender do poder de Jesus. Amém? Se tu achas ou se tu crês que Jesus não pode resolver o teu problema, pois mais ninguém pode. Se tu achas que Jesus não tem este poder, então mais ninguém pode. Tu vais continuar com eles. Porque Ele é o único. Sabem?
É incrível como nós não necessitamos de tocar. Nós temos aquele episódio da mulher que tocou na orla de Jesus, na orla das suas vestes, para ser curada daquele fluxo de sangue. Mas sabem, este homem, ele não precisou tocar em Jesus. Não precisou que Jesus fosse lá. Bastou a fé. Bastou a fé. E nós temos que exercitar a nossa fé. Sabem? Este homem, ele exercitou a fé dele. Ele usou aquela fé que ele tinha e ele nem crente era. E muitas vezes nós temos problemas. Nós que somos cristãos, nós que dizemos que oramos, nós dizemos que lemos a palavra de Deus, nós dizemos que até temos intimidade com Ele, fazemos jejum, práticas espirituais, disciplinas espirituais para chegar mais perto de Deus, mas depois quando precisamos resolver os nossos problemas, nós não temos fé. Nós não temos fé. E muitas vezes, em vez de usarmos o nosso poder da nossa oração, em vez de abrir a nossa boca para dizer: Deus, ajuda-me a resolver o meu problema, muitas vezes estamos a pedir a terceiros para que possam fazê-lo por nós. Sabem, Jesus, Ele não vai fazer por terceiros aquilo que tens de ser tu a fazer. Até podem ajudar. Temos muitas pessoas que pedem oração. Pastor, ajuda em oração. Mas se tu não abris a tua boca para orares, se tu não abris a tua boca para orares, não vale a pena o pastor e a pastora orarem sozinhos. Não vale a pena. Porque o pastor e a pastora não vão exercitar a tua fé. A tua fé és tu que a exercitas. Amém? Então vamos aprender isto. Acreditar que o poder de Deus, Ele existe. Acreditar que o poder de Deus, Ele está para nos ajudar a ultrapassar estes obstáculos. E vamos abrir a nossa boca. Exercitar a nossa fé. E nós olhamos para pessoas que não têm fé, pessoas que não têm fé, que não são cristãs, e nós às vezes vimos eles terem milagres. Coisas acontecem na vida das pessoas. E porquê que se acontecem nos outros não acontecem em nós? Muitas vezes nós colocamos a lamentar, a chorar. Deus, porquê? Nós conhecemos casos desses. Deus, porquê? Deus, porquê? Deus, porquê? Se calhar porque tu não estás a ser fiel. Se calhar porque tu não estás a exercitar a tua fé. Se calhar tu não estás a ter a atitude que teve este soldado, este centurião. Deus, basta tu abris a tua boca, dar uma ordem, e isso vai acontecer. Este é o poder de Deus. Amém? Este é o poder de Deus. Depende do poder de Jesus. Amém? Depende deste poder. Amém? Sujeita a tua vida à autoridade de Jesus. No versículo 8 diz assim: eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também ao meu empregado, faça isto, e ele faz. Amém? A quarta coisa que nós temos que entender é que nós temos que ter a nossa vida sujeita a autoridades. Autoridades. Nós, seres humanos, nós temos que estar sujeitos a autoridades. Amém? Independentemente de cores políticas, independentemente daquilo que nós achamos que as autoridades são boas, são más, nós temos que estar sujeitos a eles. Amém? Sabem, sujeitar e respeitar as autoridades não tem mal nenhum. Aliás, nós como cristãos, nós temos que viver uma vida debaixo das autoridades que nós temos. Amém? Foi Deus que Ele instituiu as autoridades. Amém? Senão isto era uma anarquia. Né? Cada um fazia o que queria, isto era um problema. Né? Então Deus, Ele instituiu autoridades e nós temos que respeitar as autoridades. Então, este homem era uma autoridade. Mas se nós formos ver nas patentes que existem no exército, quanto mais patente, mais autoridade tu és. Mas este homem era uma autoridade, ele era um oficial. Então ele tinha uma autoridade grande a nível do Império Romano. Mas sabem, este homem entendeu que ele teve que sujeitar a autoridade de Jesus. Quem era Jesus? Era um homem. Um simples homem. Mas este homem reconheceu que havia uma autoridade em Jesus,
em que ele tinha que sujeitar. Sabem, Jesus é a autoridade que está acima de todas as autoridades. Tanto que este homem usou o exemplo, eu digo, um homem ele vai e ele vai, de outro ele vem e ele vem. E ele entendeu que Jesus ele podia fazer o mesmo. Ele podia fazer o mesmo. Amém? Então quando nós temos um problema, nós precisamos de ajuda, amém? Não tem que ser à nossa maneira. Não tem que ser, as coisas não têm que ser feitas como nós queremos. Nós temos que nos sujeitar à autoridade de Cristo na nossa vida. E entender que aquilo que Ele fala, Ele é a autoridade máxima sobre nós. Ele é a autoridade máxima. Amém? Nós às vezes temos a tendência de querer ajudar Deus. Nós temos tendência de querer ajudar Deus. Não sei se nós entendemos que Deus precisa de ajuda. Deus, tu não entendes nada disto. Nós às vezes nós não dizemos, mas nós fazemos. Nós temos um problema e oramos, Deus ajuda-me a resolver este problema. E acabamos a oração, surge-nos a ideia e dizemos assim, Deus, tu não entendes nada disto. Já é uma ideia luminosa. Tive uma ideia. Não é? Nós chamamos a isso, quem tem as ideias assim luminosas, às vezes nós chamamos de idiotas. Aquelas ideias luminosas que nós temos para ajudar Deus. E achamos que Deus ele não entende nada disto. Deus não entende nada do que se passa em nós. Mas sabem? Deus, Ele quer que com a autoridade que Ele tem, aquilo que Ele decretou para a tua vida, aquilo que Ele quer fazer na tua vida, tu entendas que se tu deixas a autoridade dEle, Ele vai resolver, não à tua maneira, não na maneira que nós achamos que é correta, mas na maneira que Ele acha que é correta. A solução para a nossa vida não é a nossa forma, é a forma de Deus, é a autoridade de Deus. Amém? Então nós temos que nos sujeitar e aceitar, porque às vezes nós não queremos aceitar. Amém? Nós não queremos aceitar. Temos que aceitar que Jesus, Ele tem a forma correta para a nossa vida. Amém? Ele tem aquilo que nós precisamos para resolver os nossos problemas. Concordemos ou não concordemos. Sabem, quando Deus Ele dá uma opção, uma solução para o teu problema, Ele nunca te pergunta se tu concordas. Nós não debatemos com Deus. Nós não debatemos ideias. Ele não pergunta se nós concordamos, se nós não concordamos. Não, Ele tem o melhor para nós. E nós temos que aprender que nós temos que receber o melhor dele para nós. Amém? Sem perguntas, sem questionamentos. Amém? Porque Ele é a autoridade máxima. Amém? Então nós temos que sujeitar a nossa vida à autoridade de Jesus. Amém? Para resolver os nossos problemas, nós temos que sujeitar a nossa vida à autoridade de Jesus. Amém? Cultive fé sincera em Jesus. Cultive fé sincera em Jesus. Versículo 9 diz assim: Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Amém? Em quinto lugar, nós temos que cultivar a nossa fé. Temos que cultivar a nossa fé. O que é isso de cultivar a nossa fé? Amém? O que é isso de cultivar a nossa fé? Sabem, ninguém nasce com fé. As crianças quando nascem, os bebês quando nascem, eles não nascem com fé. Sabem? A fé, ela cresce a partir de uma decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e a nossa fé começa a crescer. Porquê? Sabem, é muito difícil de nós acreditarmos em algo que nós não vemos. É muito difícil. Se eu não vejo, eu não acredito. Se eu não vejo, eu não tenho fé. Mas sabem, com Jesus é diferente. Amém? Porque nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Nós podemos ver
através da palavra de Deus, nós podemos criar um relacionamento com Deus através dos devocionais que nós temos, através da nossa comunhão com Deus. Nós cultivamos a nossa fé quando louvamos, nós cultivamos a nossa fé quando ouvimos a palavra, quando adoramos. Amém? Esta experiência que nós temos perto dele, perto de Jesus, perto de Deus. Amém? Através de relacionamento, através do Espírito Santo. Amém? Que Ele deu à nossa vida. Amém? E nós não estamos a falar de rituais religiosos, onde nós vamos fazer sempre aqueles rituais, aquelas regras todas que nós temos. Eu não estou a falar disso. Amém? Porque Deus, Ele não gosta de religiosos. Amém? Nós várias vezes falamos, Deus, Ele não gosta de religiosos. Nós não somos religiosos. Ser cristão não é ser religioso. Amém? Ser cristão é diferente de ser religioso. Ser religioso é alguém com uma série de regras que não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro, não pode respirar. Se respirar 2 vezes já está mal. Se andar ao pé coxinho já está mal. Não é isso. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Deus dá-nos liberdade, nós somos livres em Cristo. Amém? Nós somos livres através da sua palavra. Amém? Então nós não estamos a falar de pessoas que são religiosas. Nós estamos a falar de um relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, através do Espírito Santo, onde nós podemos aumentar a nossa fé. Amém? Se nós não ouvimos, a nossa fé não aumenta. Se nós não vivemos este cristianismo, a nossa fé não aumenta. Se nós não temos relacionamento com Deus, a nossa fé não aumenta. Amém? E é isso que nos ajuda a passar os nossos problemas, a ultrapassar os nossos problemas. Amém? Então Ele quer que nós cultivemos um relacionamento com Deus. Amém? Um relacionamento, uma fé sincera com Jesus Cristo. Amém? Por último, confia que no tempo certo Jesus dará a solução que precisas. Confia que no tempo certo Jesus dará a solução que precisas. Versículo 10 diz assim: aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Amém? Os amigos voltaram para a casa do oficial. Eles voltaram. Eles não ficaram lá. Eles voltaram. E voltaram para quê? Voltaram para encontrar o milagre de Jesus. Amém? Para encontrar o problema solucionado. Para encontrar que afinal aquilo que Jesus Ele falou, Ele era verdade. Amém? Isso foi o que eles foram encontrar. Amém? Sabem, por último, nós temos que entender que não importa o tempo, não importa o processo, não importa. O facto é que Ele quer solucionar os nossos problemas. Amém? O tempo dele não é o nosso tempo. Como eu já disse, o processo dele não é o nosso processo. Amém? Se nós querermos e dependermos de Deus, se nós queremos, se nós nos sujeitarmos, se nós cultivarmos a nossa fé, então nós vamos receber a bênção. Não no nosso tempo, no tempo de Deus. Nós somos seres muito apressados. Nós usamos muito aquele ditado: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Não é? E nós queremos as soluções para ontem. Porque nós não vivemos os processos. Nós não gostamos de viver processos. Para nós as coisas aconteciam hoje e acabavam logo a seguir. Mas Deus é um Deus de processos. Deus não criou as coisas num estalar de dedos. Em Gênesis diz que no primeiro dia Deus falou, no segundo dia Deus falou. Entre o primeiro dia e o segundo dia há um processo. Entre o segundo dia e o terceiro dia há um processo. Amém? As coisas não foram feitas instantaneamente. E nós queremos fazer as coisas instantaneamente. Às vezes, tipo aquelas farinhas que é só acrescentar água e plof, sai um bolo. Não é? É instantâneo. Mas há um processo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Há um processo. Às vezes é um processo que custa. É um processo que dói. Mas é um processo que nos faz crescer. É um processo que faz aumentar a nossa fé. É um processo que nos prepara
para que quando vier o nosso problema, nós possamos ser mais resilientes. Um processo que nos prepara para que quando vier o próximo problema, nós possamos ser mais resistentes, ter mais fé, ter às vezes até outro tipo de comportamento nos problemas que vêm. Amém? E é isto que Deus quer fazer na nossa vida. Tu acredita que Deus vai resolver os teus problemas? Ele vai sempre resolver, no tempo certo. No momento ideal, no momento em que Ele acha que é o tempo de resolver. Amém? Porque a questão aqui não é o teu problema. Aqui a questão és tu. Sou eu. Deus quer trabalhar o nosso caráter. Problemas são problemas. Eles vão e vêm. Mas se aquilo que ao nós lidarmos com os nossos problemas, se nós não mudarmos o nosso caráter, se nós não crescermos, se nós não mudarmos a nossa postura, não adianta de nada. Amém? Porque para Deus não importa o teu problema, para Deus importa tu. Para Deus importamos nós. Amém? Para que nós possamos ser mais à imagem e semelhança deste Jesus. Amém? Então, se tu tens problemas hoje, acredita que Deus Ele vai resolvê-los no tempo certo. Se tu tens problemas hoje, acredita que eles vão ser ultrapassados. Não há problemas eternos. Amém? Não há problemas que durem a vida toda. Sejam com os nossos familiares, sejam com o nosso trabalho. Todos os problemas eles são passageiros. Quando acabar esse, uma coisa que eu te prometo, é que quando acabar esse vai vir outro. Amém? Mas não para que tu sofras, mas que tu possas ser moldado, para que tu possas ser fortificado na palavra de Deus, fortalecido naquele que é a solução para os teus problemas. Amém? Então não desanimes. Não desanimes. Exercita a tua fé, porque isso vai ser resolvido. Amém? Apenas um momento. Apenas um momento. Amém? Mas acredita que mais à frente tu vais olhar para trás e vais talvez até rir. Talvez até achar piada e achar tão insignificante aquilo que passou, porque aquilo que está para a frente vai ser maior. Amém? Muitas vezes acontece na nossa vida. Olhamos para trás e vemos coisinhas que nós na altura demos tanta importância. Foram problemas, foram montanhas, foram gigantes que nós tivemos que ultrapassar. Mas hoje olhamos para trás e nós olhamos que afinal não eram gigantes, eram cenas de coisinhas tão pequeninas. Mas porquê? Porque Deus, Ele mudou o nosso caráter. Ele fortaleceu-nos na palavra de Deus. Ele fortaleceu-nos no amor de Deus. Ele exercitou a nossa fé para que nós possamos passar os novos obstáculos que vêm à nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, amém? Amém. Pai querido, Deus, eu oro por cada pessoa que está neste lugar, Deus. Deus, eu oro, Senhor, para que Tu possas aquietar corações, Senhor. Oro para que Tu possas criar desejo, Deus, de estar mais perto de Ti, Senhor. Oro para que Tu possas exercitar a fé de cada um, Senhor, para que cada problema ele possa ser ultrapassado, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas, sabendo que Tu és aquele que quer resolver todas as coisas. Deus, molda a nossa vida, Deus, molda o nosso coração, molda a nossa mente, Deus, para que nós possamos entender que Tu és aquele, Senhor, que quer reinar em cada um de nós. Deus, não há problema que Tu nunca tenhas resolvido, Senhor. Não há problema, Senhor, que nunca tenhas resolvido. E é esta a nossa confiança. É esta a nossa gratidão contigo, Deus. É que Tu tens o controle de todas as coisas, Deus. Paizinho querido, nós Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida, Senhor. Sabendo que Tu és fiel. Tu és fiel a nos levar a um caminho maior, Senhor.
Caminho muitas vezes que pode ser duro, que pode ter lutas, pode ter pedras, Deus, mas nós sabemos que contigo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, Senhor, porque Tu estás ao nosso lado. Tu estás connosco, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, Pai. Cada pessoa que está aqui possa entender, Senhor, que Tu és aquele que quer resolver os nossos problemas, Deus. Em nome de Jesus. Amém.